alegria estar aqui para mais um Gazeta Esportiva. Muito boa noite. Como é que você está? Tá tudo jóia por aí? Que aqui tá perfeito. Muitas novidades saindo do forninho em breve para vocês. E olha só quem está ao meu lado. Eu amo essa dupla. Eu amo, é tipo assim. A gente não pode dizer a mesma coisa, né, Garrafa? A gente já não... Essa noite foi longa. O que, vocês dois? Nós dois, hein? Nossa. Vou comentar o programa assim. Envolvemos até as nossas patroas na história. Que maravilha. Se tivesse me dá muito trabalho, mas eu amo. Essa dupla que é assim, igual goiabada com queijo, entendeu? Aquela dupla perfeita. Osmar Garrafa! Fala, galera. E ele, nosso viajante, direto do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Tô bronzeadinho, hein? Um bronze bonito, Alexandre Silvestre. Tô me poupando pra domingo, hein? Parabéns pelo ótimo trabalho que você e a equipe fizeram lá no Rio de Janeiro, hein, Silver? Não fiz mais que a minha obrigação. É dia... É verdade. Parabéns pra equipe, pra ele é obrigação. Dia de conferir como é que foi a derrota do São Paulo pro Fortaleza. Eu falei ontem que eu achava que ia dar 2-1. Depois eu mudei, vocês viram? 2-1 pro Fortaleza. Mas, tudo bem, foi derrota. Mas a gente sabe que a cabeça do time tá mesmo voltada pra final da Copa do Brasil, não é isso? Quem também decepcionou foi o Mengão. E o Palmeiras? O Palmeiras entra em campo daqui a pouquinho para encarar o Grêmio do Renato Gaúcho. Então, ó, a gente vai trazer tudo e muito mais para você. Tem ainda a enorme lista de pendurados do Corinthians antes de pegar o líder Botafogo e uma boa notícia para a torcida do Santos. A gente volta logo depois dessas dicas. Vamos nessa, meu povo. Olha que ditador este homem que trabalha aqui conosco. Tô tentando colocar uma música bacana para tocar amanhã, ele não deixa. Mas amanhã a gente dá um jeito, Pachecão. É dia de jogo importante na briga da parte de cima do Brasileirão e já começamos a nossa enquete assim. Qual será o resultado de Grêmio e Palmeiras? Vitória do Grêmio, do Renato Gaúcho? Empate ou vitória do Verdão? Gazetesportiva.com, 2-0 pro Verdão. E acompanhe o nosso programa pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, sem desligar a televisão, que senão você quebra a gente, né? Tá bom? Fica lá ligadinho no YouTube. Duas telas. Sempre duas telas. Assim, ó, multitelas. Fica louco da tela nesse horário. Fala. Então, boa noite a todos. Boa noite, Michele Silvestre. É um jogo para colocar fogo no campeonato. O Palmeiras vencendo... Fogo na caixa d'água. É isso. O Palmeiras vencendo, ele traz a diferença para o Botafogo, é verdade, com um jogo a mais, para 4 pontos. O Botafogo joga amanhã contra o Corinthians. O Corinthians dá uma forcinha. Uma vantagem que já esteve em 14. Olha a importância do jogo dessa noite. E olha para trás. E o Abel, para responder a enquete, né, Michele? E o Abel, claro que sabe disso. Claro que está trabalhando isso em cima dos jogadores do Palmeiras. Você acha que ele está pondo pilha? É óbvio que está. Mostrando, ele vai mostrar para os jogadores que esse jogo pode valer o título do Campeonato Brasileiro, a possibilidade de brigar realmente pelo título. Mas tem um Grêmio. Só que esse mesmo Grêmio sofreu 4 do Corinthians, apresentou deficiências. É um bom time, mas apresentou deficiências. Partindo disso e torcendo para que o campeonato pegue fogo, e como é apenas palpite, no palpite, Palmeiras vence. Mas vai falar o placar? Você quer falar placar? Vai ter palpitômetro, diretor? Não tem, ele é o ditador. Você quer placar? Tá, você quer placar? Eu dou 2-1 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Eu acho que vai ser aquela vitóriazinha cirúrgica, sabe? Cirúrgica, 1-0, time jogando aquele futebol que muita gente fala, o Palmeiras não joga bonito, vai jogar pelo resultado certinho, vai lá, reduz a distância para 4 do Botafogo, mete pressão no Botafogo, e aí o nosso Coringão dá uma mãozinha pro Palmeiras, tira uns 2 pontinhos. O Corinthians não tem nada que dar mão para o Palmeiras. O Corinthians tem que fazer o papel dele, que é ganhar para fugir do rebaixamento. É isso mesmo, vai ganhar. Não atrele, para a felicidade dele, para a alegria do Chico Lang, não atrele nunca o Corinthians ao Palmeiras. Não, você vai receber uma mensagem do Chico já. Não, tem que atrelar sempre o Corinthians ao Palmeiras. Mas não nesse sentido. Mas não nesse sentido de ajudar, não. O Corinthians tem que vencer por ele, Corinthians. Porque ele tá correndo sério risco de rebaixamento. Tá tudo certo. Melhor assim do que entregar para prejudicar o outro. Então ganha e indiretamente ajuda o Palmeiras. Tá tudo certo. Vamos dar uma olhadinha na derrota de ontem do São Paulo pro Fortaleza no Morumbi? Quem conta essa história pra gente é o digníssimo Alexandre Silvestre. O São Paulo poupou no campo e nas arquibancadas. 25 mil pessoas. Público somente razoável perto da incrível média atual do Morumba.
Dorival Júnior escalou o time reserva do goleiro ao ponta esquerda. O perigo ele existe, ele é iminente, mas eu acho que calculado. Mesmo sem os titulares, o dono da casa foi para dentro do bom e arrumado Fortaleza. Aos 15, num cruzamento meio balãozão, Zé Wellison usou a cabeça para tirar do Jandrei. O São Paulo seguiu em cima. 2 minutinhos depois, Michel Araújo foi derrubado dentro da área. Rames Rodrigues assumiu a responsa, porém não fez as pazes com o pênalti. O empate bateu na trave, no belo arremate do Luan e na linda cobrança de falta do Rames. Em noite inspiradíssima, João Ricardo pegou mais algumas. Uma do Juan, bomba do Araújo e outra do Luciano nos acréscimos. No início do segundo tempo, o Marinho deu uma caneta em Michel Araújo e, na visão do árbitro, o atacante sofreu a penalidade máxima. O VAR confirmou e o Guilherme ampliou. Aí foi a vez da trave salvar o São Paulo. Aos 33 da etapa complementar, Juan roubou a bola e Rames desencantou. De longe, na categoria. Não foi o suficiente para o São Paulo alternativo conquistar um resultado melhor no Brasileirão, onde não vence há 8 jogos. Pode ter faltado qualquer coisa, menos concentração. Para quem criou 6 oportunidades de gols na primeira etapa e teve um pênalti não marcado aos 25 minutos do primeiro tempo, eu sou muito sincero com você. O jogo que nós fizemos na primeira etapa, só não encontramos o nosso gol, porque foi um jogo que merecíamos uma sorte melhor novamente. No domingo, professor, será com força máxima, valendo taça inédita, num Morumbi lotado de esperança. Administrarmos sim essa ansiedade, mas tentando transformá-la em forças para que em campo a gente consiga superar aí um grande adversário. É domingo, Lucas. Boa sorte, irmão. Amém. Foi o que disse o Lucas. Foi o Lucas, eu só estou repetindo o que ele disse. Você amém. que é esse câmera. Que você ficou a noite inteira falando amém, 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 amém. Mas é legal, é legal. Ou seja, existem hoje muitas limitações, né, Michele? Muitas limitações do acesso dos jogadores com os jornalistas. E aí o mérito do Alexandre Silvestre é um flagrante. O que o Lucas falou? Não, só a imagem do Lucas estar ao lado do São Paulo num jogo desse significa muito para o torcedor do São Paulo. Caleri estava lá também. Né? Esse jogo, entendeu? A gente poder mostrar isso significa o quanto esse São Paulo, o grupo está fechado no sentido, né, de atingir o objetivo no próximo final de semana. É claro que um empate e a vitória seria fundamental, mas o empate não seria muito melhor do que essa derrota. É claro que essa derrota, ela dá uma incomodada um pouco pela situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo tem que olhar sim para o Campeonato Brasileiro. É claro, mas o Dorival acertou em gênero, número e grau. O primeiro tempo, São Paulo mandou na partida, teve a infelicidade e o trabalho do goleiro do Fortaleza foi muito bem. Que goleiraço. Ele pegou umas 3, era noite, podia estar jogando até agora que não ia entrar, ainda também tinha a trave, não é?
Então, o São Paulo não é que ele perdeu e não deu desempenho. Com o time completamente reserva, o São Paulo competiu com o Fortaleza, hoje uma equipe das melhores do futebol brasileiro. O resultado não veio, ele é incômodo, mas o São Paulo sai muito menos machucado nesse meio de semana do que propriamente o Flamengo, que empatou com o Goiás lá em Goiânia. E colocou titulares em campo. O São Paulo não, time completamente reserva. Como você disse, um bom primeiro tempo, resultado totalmente injusto na minha visão. São Paulo tomou um gol bobo ali num balão para a área, mau posicionamento da defesa, Jandrei encolhido ali, fechou mal também o ângulo perto do primeiro pau. Achei injusto também pelo segundo gol do Fortaleza no começo do segundo tempo, que aí aniquilou o São Paulo. Para mim, temos um lance aí até para discutir, ó. Para mim não foi pênalti, gente. Vocês sabem o que eu penso de pênalti. Pênalti, para mim, é penalidade máxima. Você nota aí que o Marinho, ele mete uma caneta bonita, tal, malandro, se jogou. Mas no que ele sente o braço... o braço abriu o braço do Araújo. Mas o braço tá mole, gente. Ele teve até... Ele nem tentou passar pelo braço do jogador do São Paulo. Que ele teve a intenção de fazer o pênalti. Ele teve a intenção de ganhar o espaço. Ele teve a intenção de fazer o pênalti. Vou parar o cara aqui. Opa, mas antes do... Calma, deixa eu concluir. Não, eu tava concluindo. Não, mas tudo bem. Você já deu a sua opinião. Você borrifou o que eu estava concluindo. Você já falou 10 mil vezes. Pra mim, o jogador do São Paulo, ele põe o braço, não discuto, mas é tão leve. Foi desproporcional, o atacante nem tentou passar. A falta mal começou a acontecer, já pum. Foi desproporcional. Fala, não daria. E também não daria o pênalti lá que o Dorival Júnior reclama no Natan. Pra mim também não foi pênalti. Como não foi pênalti do Yuri Alberto, bola na mão? Fala, Garrafa. Quer falar mais um pouquinho? Agora eu desabafei e fui até o fim. Não foi pênalti, ele tentou fazer o pênalti, mas aí eu tô com o Silvestre, porque esse braço aberto não foi suficiente para parar o Marinho. O Marinho, quando viu o braço, falou, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou amarrar o meu burro, ó. Tanto que ele cai de um jeito, assim, completamente fora de noção. Se você depois deixar... aproveitou a oportunidade, ele não tá errado, futebol, ele né? não tá errado. Ele não tá errado. Mas hoje no futebol, o futebol mudou, Michel. O futebol é um contato, o cara abriu o braço ali e tal, e pra mim, absolutamente nada. É um pênalti... Se isso é pênalti, tem 200 Você já falou, agora era minha vez. Em cruzamento não é assim? na área, escanteio. Você tá me borrifando. Você tá vendo? Você tá vendo como é que é? É por isso que a nossa relação tá desse jeito. Eu tô só empatando assim. o jogo. Você começa a briga, eu termino. Não, mas é isso mesmo. Eu tô concordando com o Silvestre. Estamos brincando aqui, mas tô concordando com o Silvestre. Eu acho que não foi pênalti e isso acabou mudando a história do jogo, né? De qualquer forma, a arbitragem vai andando nesse nível. E sabe qual é outro problema? Dá pra colocar de novo, Fini, por favor, o lance? Futebol não se apita na câmera lenta. É verdade. No frame. Isso aí é outra dimensão do jogo. Na câmera lenta é pênalti. Mas até na câmera lenta, Michele, até na câmera lenta... Mas na câmera lenta o cara fica lá o braço 2 minutos no peito. Ok, mas não, especificamente nesse lance, até na câmera lenta mostra que não foi... O Marinho não cai por causa desse braço. Até na câmera lenta, eu concordo com o Silvestre. Se ele tentasse passar e o braço continuasse, aí tudo bem você dá o pênalti. Mas não chegou nesse nível. Eu tô assim, ó, com esses árbitros, cara. Mas é isso aí, acho que a gente tá mais ou menos na mesma linha. Tem esse lance também do Dorival, dá pra gente mostrar, não dá? O lance que você falou do Dorival, Silvestre, que ali, você não concorda? É o Natan na entrada da área ali pela direita. Aí não foi pênalti pra você? Pra mim também não. Pra mim também não. Aí, ó. Tá vendo? Ele domina, tem uma dividida por baixo. Deixa eu ver, peraí. Tem que mostrar só a câmera por baixo. A outra imagem. Não é aí, é antes, tá? É agora, ó, ele tenta dominar. Eu acho que foi pênalti. Só vê se ele não pega na bola. Volta. Pra mim, acho que foi. Eu também acho que foi pênalti, hein? Dorival, deixa eu ver. Pegou no jogador, no Silvestre. Pênalti. Isso aí, pra mim não foi. Que o jogo do Silvestre, o futebol que o Silvestre gosta, se pudesse o jogador entraria de luva de boxe, que ele acha que é permitido uns murrinhos na cara, meio de leve, ele acha que é aceitável, né? Você falou pro cara errado, viu, diretor? Você tem que falar isso no ouvido do Garrafa. Ele falou na minha orelha também. Mas eu sei, já joguei com ele. Fala aqui, ó. Mas fala pra mim, isso aí é pênalti, sim, senhor. Bom, claro que o mestre Alberto Helena Júnior observou atentamente o jogo do Tricolor. Pode rodar o quadro Olhar de Mestre. Oi, minha janela para o arco-íris. Flamengo empatou e o São Paulo perdeu na rodada de ontem à noite. Mas enquanto o Mengo saía de campo de cabeça baixa e os nervos em frangalhos, o tricolor sustentava um ar de contida satisfação. Afinal, o reserva do São Paulo perdera no Morumbi para o Fortaleza, mas jogou melhor do que o adversário. Meteu 2 bolas nas traves,
perdeu um pênalti com o Rames Rodrigues e fez do goleiro inimigo o herói da noite. Já o Mengo foi simplesmente decepcionante diante do Goiás, opaco e apático. Assim, o São Paulo e o Flamengo se preparam para domingo decidir talvez o único título que a temporada lhes reservou, a Copa do Brasil. Como reza o provérbio popular, futebol é momento. E, acrescento, estado de espírito. No momento, pois, é o tricolor quem leva para a decisão o melhor estado de espírito. Só resta saber como será no momento em que a bola rolar no domingo. Beijos, amor. Beijo, mestre. Que Ei, saudade, mestre, queridão. esse mestre, hein? Grande Biúna, o Condado. Tá chegando a hora, meu Brasil varonil. Tá chegando dia 10 de dezembro. Na sua telinha, sabe o que que tem? Tem a 20ª edição do Troféu Mesa Redonda. 20 anos de Troféu Mesa Redonda aqui na tela da TV Gazeta. O Oscar do futebol brasileiro. As maiores estrelas que atuam pelos nossos gramados durante toda a temporada vão marcar presença aqui na TV Gazeta. Então, logo, logo, você vai poder votar nos seus jogadores preferidos para brilhantar a nossa atração. Combinado? Já já você volta. O Corinthians tem jogo amanhã pelo Brasileirão e pode ter problemas para a sequência do campeonato, né, gente? Porque a situação do Corinthians, assim, quando tá ruim, pode ficar pior. A lista de pendurados do Timão é enorme. E quem traz esse tema pra gente é a Marina Buffon. Boa noite, Mar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, uma lista muito grande de pendurados. Mas por que ela é tão importante assim, né? Amanhã o Corinthians enfrenta o Botafogo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 8 horas da noite, lá na Neoquímica Arena, onde ele teve um jogo aí há 4 dias atrás contra o Grêmio e empatou em 4-4. Essa lista de pendurados preocupa, primeiro, porque vai colocar em campo aí um time que pode levar esse cartão amarelo, pensando na rodada da semana que vem. Então, o Corinthians tem esse jogo amanhã, tem um jogo na terça-feira pela Sul-Americana, a ida das semifinais contra o Fortaleza na Arena também. Então, o Luxemburgo precisa gerir esse elenco pensando neste jogo, sem esquecer do Brasileirão. Afinal, o Corinthians está apenas ali a 3 pontinhos da zona do rebaixamento, mas na semana que vem, não este sábado depois da manhã, no outro sábado tem um majestoso clássico contra o São Paulo, lá no estádio do Morumbi. O São Paulo que pode ou não ter aí esse sagrado campeão da Copa do Brasil. Vamos colocar na tela quem são esses 12 jogadores que estão pendurados para esse jogo de amanhã. São eles o Cássio, o Fagner, o Caetano, o Veríssimo, uma linha aí, né, de zagueiros, lateral direito e também o goleiro Cássio. Temos o Maicon, Fausto, Matheus Bidu e o Moscardo. E também o Rony, o Juan, o Biro e o Yuri Alberto. E a gente lembra que o técnico Vanderlei Luxemburgo falou na segunda-feira, depois do empate contra o Grêmio, que pretendia ir com força total para esse jogo contra o Botafogo amanhã, pensando nessa colocação incômoda aí no Campeonato Brasileiro. Mas precisa pensar nesse elenco, tanto em relação à Sul-Americana na terça-feira, quanto também nesses 12 pendurados. Mia, eu pergunto para vocês. Lembrando que o Bruno Mendes e o Gil, que estavam suspensos, retornam. Então, ali na zaga, a gente tem tanto o Bruno Mendes na zaga ou na lateral direita, como opções para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas eu pergunto para vocês, o que vocês fariam? Colocariam e correriam esse risco de ter esses jogadores suspensos para a próxima rodada? Preservariam para terça-feira? Colocaria todo mundo em campo? E aí, o que vocês fariam? E aí, o que vocês fariam, meninos? Corinthians força máxima contra o Botafogo. Aí acaba o jogo contra o Botafogo. Aí você vê o que sobra pro Fortaleza. E aí depois vai o Fortaleza, você vê o que sobra pro São Paulo. É jogo a jogo. Não tem muito. O Corinthians não se deu o luxo. Não, Fortaleza já é sul-americana? Já é Mas os caras sul-americana. que tomarem o cartão contra o Botafogo vão desfalcar no clássico, Isso, certo? isso. Então você gastaria as fichas Todas minhas... contra o Botafogo? Todas ou minhas fichas... guardaria para o duelo contra Corinthians o São Paulo? O Corinthians não tem condição de guardar absolutamente nada. O Corinthians não se deu a possibilidade de pensar em guardar. O Corinthians está a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Corinthians pode entrar, talvez, na partida contra o Fortaleza, na zona de rebaixamento. Mas espera um pouquinho, não é melhor
guardar algumas Depende peças do pro ponto de Fortaleza? vista. Porque pode Não, ganhar não, uma não. Sul-Americana. Você tá falando em O poupar, Cássio, não, o né? Ca... não. Poupar Não algumas no sentido de peças. cartão. Não no cartão. Pra poupar, pra garantir a Sula. Que garante Sula? Fisicamente. Que Sula? Hoje E a priori- depois corre Michele, atrás do Brasileirão. Não dá para correr Não mais dá atrás. tempo O depois? Cássio disse, foi claro na coletiva depois do último jogo do Corinthians. Esqueçam a Sul-Americana. O próximo jogo é a importância do Corinthians. O Corinthians está perto da zona de rebaixamento. O Corinthians precisa voltar a vencer. O jogo de amanhã, olha só como a torcida corintiana está encarando assim. Como decisão de campeonato. Bom, se o Cássio falou, tá falado. Decisão de campeonato. Ganhou, perdeu, aí você vê o Concordo. que vai sobrar pro Fortaleza. E depois você vê o que sobra pro São Paulo. Infelizmente, o Corinthians chegou nesse momento do campeonato, nessa Por que não condição. entrega o jogo aí pra prejudicar o Mas Palmeiras? você tá de brincadeira. O Corinthians Ah, já aconteceu o isso? Corinthians é time de entregar jogo? Já aconteceu Ah, isso cara, no Campeonato quando? Brasileiro. Ah, Todo que mundo isso, já entregou o Silvestre? jogo. Ah, Silvestre, Mas pelo aí amor de ele Deus. se Aí era uma outra prejudica. coisa. Eu tô Aí sendo irônico com vocês, então, mas já você tá aconteceu. querendo provocar a Mas torcida por que do você ficou tão Corinthians. bravo? Eu também reagi. Tá com bom, ele entrega o nervosismo. jogo, porque você tá dizendo o seguinte, pro Corinthians perder, pro Fortaleza, aí o Corinthians se Ele ferra tá e vai pra falando, zona. ele tá falando daquela vez do pênalti lá do porque o Felipe. Corinthians perdendo o jogo pro Mas o Botafogo, Corinthians vai perder. mantém o Botafogo disparado na frente e não dá chance do Palmeiras encostar. Daí ele, Corinthians, Poxa acontece vida, eu tô o quê com ele, brincando, Corinthians? pelo Não se amor, brinca com hein? o Corinthians. Ah, não se brinca com o Você Corinthians. tá no comentário do Não se São brinca. Paulo, Eu você brinco tá com quem- certo. eu Não, o senhor não brinca eu com o brinco Corinthians, São não. Paulo, eu É brinco verdade. com o Corinthians. Não é Eu de- brinco com quem eu quiser. Vai brincar lá, o time tá falando brinca com o Corinthians, não, não, senhor. Né? No comentário do São Paulo, é o momento mágico. Já brinquei É o muitas vezes momento. com o São Agora, Paulo. o Corinthians Eu não brinco não com o São entrega, Paulo não é também. hora. O momento do Corinthians não é de brincadeira, Silvestre. Tem hora pra se brincar. Sua mãe deve ter falado isso pra você em algum momento da que sua susto, vida. achei que agora se eu fosse ofender a minha senhora mãe, Dona Inês. Olha que você só. fala, como é que é o negócio aí? A Inês é morta. Aí, não, eu mando mensagem pra Mas sua ela, mãe fala, já- a minha mãe tá viva, A cara. sua mãe não falou alguma vez? Silvestre, tem hora pra brincar. Ô, quinta série. O Santos conseguiu uma vitória nos tribunais. O Peixe obteve um efeito suspensivo para não ser obrigado a jogar as duas próximas partidas em casa com portões fechados no Brasileirão. O clube não teria torcida nos duelos contra Vasco e Bragantino, mas escapou, por enquanto, da decisão. Ah, mas por que, né, isso? A gente vai esquecendo, né? Mas lembra que jogaram objetos no campo, no compromisso contra o Grêmio? Então, aí o Santos fica com esse efeito suspensivo até o julgamento do recurso. Mas é engraçado, né? Eles dão a punição, aí tira a punição. Aqui o Brasil é uma coisa bem várzea E essa mesmo. punição pode aparecer lá na frente num momento até mais agudo. É. Mas que bom que nesse momento dá uma Mas- aliviada mas na é- barra pro Santos. Mas, Ricardo, tem o coisa Santos errada, é né? assim como o Corinthians. O próximo jogo é o mais importante. Talvez lá na frente, quando vem a Já punição, esteja melhor. a Inês já é morta. E eu queria dizer assim, um negócio aqui para a diretoria do Santos que está procurando o enésimo técnico da temporada, porque ninguém deu certo, né? E parece que o melhor nesse momento é manter Mantém a dúvida, o Marcelo Fernandes. O Marcelo Fernandes, Já ganhou com ele, porque que é o cara que melhor conhece ali o Santos. É. Ele representa, Silvestre. A vitória foi muito bacana, foi suada. A comemoração dele com os jogadores, aquela energia toda. Então, já que vai arriscar de novo com mais um técnico, corra o risco com quem já está lá e conhece. E com quem sabe dos problemas do Santos, tem o sentimento da torcida santista. O Marcelo Fernandes lá, independentemente da capacidade, ele representa o sentimento do torcedor santista. É isso. O Marcelo Fernandes vai olhar o que tiver de melhor lá dentro para tentar tirar o Santos dessa situação. Nenhum outro treinador pega essa bucha e pode desempenhar um trabalho melhor que o Marcelo Fernandes, na minha opinião. Deixa eu falar aqui do Superchat. Tamo rico aqui, José Kuroda. Opa. Um beijo pra você. Silvestre, domingo na Casa Sacrosanta, o Tricolor será campeão. Boa, José! Eu também tô nessa torcida. Aí. Agora, Olha, meu Deus. E o meu beijão vai pro Rio Grande do Sul, o Julião, Edmilson, melhor programa esportivo, tá no ar, é nós. O Robervaldo, beijo. Fernando Mariano, assiste a gente sempre de Mauá. E quem ganha hoje é o Grêmio 3-0, não vou ler seu comentário. E o Luiz Miguel, já li, né? Manduri, São Paulo, região de Avaré e Ourinhos. Também, né? Um Tem uns beijo. caras que são nervosos aí nesse chat. E quem que é o beijo que eu tenho que mandar aqui, Não, Silvestre? você não tem que mandar, mas eu gostaria que você Cadê? enviasse um beijo O pro Twin da que eu Vila... conheci lá no hotel, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Twin da na Vila Tijuca, Arapuá. São Paulino. Muito beijo pra Bater você. um papo com a gente lá. Boa sorte, cara. É nóis, domingo. Oi. E É.
lembrando, Mi, que... Desculpa, te Não, borrifei, né? pode falar. Te atravessei forte. Não, Você que cara. apresenta. Imagina, filhão, que não tem dessa. Você é raiz também, né? Fala, o Garfa amigo. só olhando, né? Fala, Silvestre! Esqueci agora o que eu ia falar. Que na 31ª rodada vai ter o confronto, né? Do Botafogo, jogando em casa Em casa lá? com o Palmeiras, na casa do Botafogo. Acho que vai ser no tapetinho, né? É. Então, Agora, o único senão nessa sequência que pode levar o Palmeiras aí a esse confronto com o Botafogo é o fato do Palmeiras ter essa Libertadores aí pesada com o Boca pela frente. Quando verdade. Já na próxima semana é o primeiro jogo em Buenos Quinta e Aires quinta. Ai. e depois na outra quinta-feira. E cobertura completa no Mesa Redonda Tipo, e aqui no quinta Gazeta e depois Esportivo. quinta de novo. Quinta e então o quinta. Palmeiras tem 2 semifinais de Libertadores, o Botafogo é só Campeonato Brasileiro, mas Entendeu? numa crisezinha lá, hein? Sim. Técnico meio que querendo Sim. ir embora pra cair. não O vai. elefante está lá na árvore e estão Gente, por que que esse balançando a técnico árvore. quer ir E o embora? Botafogo Porque com uma é o pressão Matusquela. incrível de anos e anos de fila, né? Em Campeonato Nossa, eu não ouço Brasileiro. isso, minha mãe falava isso. Matusquela. Pô, não é possível isso E em o português. Botafoguense vivendo um momento de muito nervoso. Tá tipo um Silvério, São Paulino. é claro que a gente tem que esperar os resultados acontecerem, mas amanhã, hoje o Palmeiras vencendo, não é fácil o Palmeiras vencer, mas hoje o Palmeiras vencendo, o Botafogo vai entrar em campo, Por que Michel. não é fácil o Palmeiras Não, vencer? não é, porque tem um Grêmio pela frente, é fácil. Não, tudo bem, mas é que do jeito que É você falou, fácil? parece que não é fácil pro Palmeiras. É muito fácil. O Palmeiras vence a maioria dos jogos. É inclusive fácil o fora. Palmeiras vencer o Grêmio ou não é fácil? Não, um jogo duro. Então, mas se o Ah, Grêmio então, jogar. tô- se o Grêmio Então jogar. posso continuar? Você concordou comigo? Você pode Silvestre, continuar? você concorda discordando, eu não entendo. Eu sou assim mesmo. Vai, continua, Então, Garrafa, ou seja, vai. apesar de ser um jogo difícil, não é tarefa fácil o Palmeiras vencer, mas é um cenário possível. O Palmeiras vencendo o Botafogo, olha que loucura. Amanhã eu vou repetir o que eu falei, porque é louco. O Botafogo entra em campo com apenas 4 pontos na frente do Palmeiras. Diferença que foi dele. Diferença que foi de 14. O Palmeiras vai torcer pro Corinthians então amanhã? Jamais. O Palmeiras vai torcer contra o Corinthians. Então vai torcer pelo Botafogo? Vai torcer contra o Botafogo, desculpe. O Palmeiras vai torcer contra o Botafogo, não a favor do Corinthians. O Palmeiras torce contra o por Botafogo. derrota do Botafogo. O palmeirense não vai torcer por vitória do Corinthians, vai torcer por derrota do Botafogo. Ô, diretor, o senhor, você sabe que o senhor tem um coração de uma certa cor. O palmeirense, o senhor acha que vai torcer para o Corinthians? Ou torcer contra o Botafogo. Ou contra o Botafogo? Contra o Botafogo. Mas vai torcer então pro Corinthians. Não, jamais. Não é a mesma coisa? Não. Empate. Ah, mas Empate. o diretor. Um empatezinho é bom. Que empate nada, gente. Empate é É bom. quatro. Empatezinho pra cinco. É torcer pro palmeirense, né? É torcer para essa vitória do Corinthians Vamos ver mesmo. como que o Palmeiras essa entra em derrota do campo, ó. Botafogo. Se Ó, o Grêmio, como se o o Palmeiras Grêmio, fica? se o Grêmio jogar o futebol, que foi um jogo interessante com o Corinthians, 4-4, mas se jogar defensivamente como foi contra o Corinthians, Perde. Perde É fácil. isso que eu tô Aí falando. perde Olha lá. fácil. Palmeiras é mortal. Como será que o Abel vai escalar essa equipe? O Everton no gol, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez. Gente, Defesa é titular. É o time Zé titular. Rafael, Gabriel Menino e Veiga. Mike, Rony e Arthur, timaço. É o Mike na do Dudu. Não gosto do Arthur lá pelo lado esquerdo. O Abel tá insistindo. É, ele insiste Pode mesmo. ser que o Palmeiras vença aí com 2-0, 2 gols do Arthur. Mas o Arthur nos jogos que o Abel, porque o Abel tá procurando um desafogo ali para o lugar do Dudu. E ele não quer mexer muito na estrutura, apostou no Mike, que tá dando certo o Mike, essa dobradinha com o Marcos Rocha. Mas quando você dobra o Mike e o Marcos Rocha, você tira o Arthur do lado direito e passa para a esquerda. E para a esquerda você tá perdendo o Arthur. Eu tentaria alguma outra, o Miller deu uma outra opção. Volta o Arthur pro lado de cá, aí você puxa o Rony e vem com o Flaco. É uma possibilidade de O tentar. Flaco, se eu não me engano, tá suspenso pra esse Né? jogo. Tudo bem, mas assim, eu tô falando pra sequência, né? E o Abel continua, ele tem as convicções dele. Aí o Hendrick é E o isso, Hendrick tá? não vai jogar? O Hendrick, pelas vezes que entrou como titular, não respondeu. Talvez seja isso. Como a gente não acompanha treinamento, Michele, é difícil a gente dizer. Mas seria saber. uma solução imediata, Mas, né? então, É o craquezinho, jovenzinho, mas craquezinho tá que- precisando... Não, eu tô... Mas né, que como pelo- titular pelo não respondeu. Rock. Então, assim, o meu O Corinthians foi bem, jogou um pouquinho, Mas foi jogou, bem. ele entrou já no segundo tempo, quando o Corinthians estava dando Respondeu espaço. bem. Quando o Corinthians estava dando Respondeu espaço. bem. Uma coisa é você entrar, Silvestre, outra coisa é você começar jogando, você sabe disso. Agora, eu tô fazendo a minha avaliação desse Palmeiras com aquilo que a gente tá vendo em campo. E o Arthur, nesses jogos que ele jogou pelo lado esquerdo, ele não foi bem. A quarta rodada do Brasileirão ainda tá em disputa, Garrafa. Fala! Tá, a briga tá boa, diretor. Tá tão acirrada a briga que a gente traz pra você agora a classificação. Vai, segue. Me ajuda, Silvestre, eu vou ter que... Segue. Como a gente é bobo, Botafogo, gente. líder, 51 pontos.
enquanto o Palmeiras aparece do com fundão. 44. Olha lá, 51 É o que eu tô a 40. falando. A vitória hoje deixa o Palmeiras 5, 6, a 4 7, pontos 8, do 9, Botafogo, né, Michel? 7 pontos, por enquanto, de diferença, O certo? Bragantino, que beleza, hein? Você vê que o projetinho dos caras é projetinho no diminutivo. com carinho, 42, Bragantino, Fluminense e Grêmio. E o Flamengo? Caiu. Tá do outro lado lá. O Flamengo caiu para 6º lugar. Aí tá seguido por Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Cuiabá. Na segunda metade da tabela, nós temos o quê? São Paulo, não, Cruzeiro, Internacional, aí vem o São Paulo, ó, 28 pontos, seguido pelo Corinthians, 27 pontos. Então, tanto São Paulo quanto Corinthians tem que ficar ligados, né? Goiás e Bahia completam a lista fora da zona de rebaixamento. Agora, na zona de rebaixamento, na área de perigo, estão aí, ó, Santos, Vasco, América Mineiro e Coritiba. Os grandes de São Paulo, tirando o Palmeiras, estão bem mal no Campeonato Brasileiro. Por isso, hein? ó, olhando essa tabela aí, por isso que eu tô Amava falando. os meus Você vê fregueses. que a situação do Corinthians não é para se pensar em preservar absolutamente nada. O Santos tem 24. Já tem que jogar. Bahia, já. Nossa, 25. fica todo mundo suspenso e depois vem time B jogar contra o São Paulo aqui lá no dia 30. Mas só pensa no São Paulo, velho. O Corinthians Você quer que eu pense no que nessa semana, velho? Mas não, mas estamos falando Na do boa. Corinthians. Você quer pôr o Corinthians na história do São Paulo? O Corinthians Eu tá tô que pensando nem no o Chico Botafogo Lang. e no O Chico Lang, Fortaleza. tudo ele leva pro Corinthians, não leva tudo pro Corinthians? Leva. Eu tô meio parecido com ele. Tô me Chico inspirando no Lang, Chico. querido. Aí, Chicão. Beijo, Chicão. Logo tá de logo. volta. Tá só no aquecimento. Muito bom. A gente volta a falar do Tricolor. O São Paulo tá com uma boa vantagem na Copa do Brasil, mas o Dorival Júnior explicou também ontem o que ele tá pensando sobre a situação no Brasileirão. Acho que nós temos que ter um pouco de paciência, só isso, porque os resultados vão acontecer. São Paulo está jogando um futebol qualificado. Eu vejo dessa forma. É lógico que hoje você vai pegar, perdemos a partida novamente. 7ª derrota, não sei, 7 jogos aí sem vitória. Concordo. 7, 8, não sei. Concordo com isso. Agora, muitos resultados circunstanciais que não expressaram aquilo que foram as partidas principalmente por aquilo que o São Paulo produziu. Então, eu acho que nós temos que ter consciência que o Campeonato Brasileiro nós voltaremos a ter uma tensão ainda maior a partir de segunda-feira. E aí sim é a obrigação de recuperarmos muitos desses pontos aí que nós deixamos. Agora, nós temos qualidades e capacidade para poder fazê-lo. Vamos deixar passar a decisão da Copa do Brasil, que é o fator mais importante para o clube nesse momento, e depois nós vamos pensar numa segunda possibilidade. Máscara, hein? Posso falar do São Paulo agora? Nosso Posso diretor falar do tá São numa Paulo? máscara que eu vou falar. Tá Como é que tá o dia? impossível. Tá boa pra caramba? Tá, Não, é outra coisa. Segue Não aí. pode falar. Não pode falar. Segue aí. Sobre o Dorival. Não, vamos Vai falar, falar do seu São Paulo? da sequência do São Paulo, né? Porque, como eu disse antes, ou vai ter uma catástrofe emocional pro São Paulo domingo, aí vai ser difícil Aí vai até ser emocionalmente rebaixado o se time, bobear, né? Vai ficar tão mal. Ou então o time vai sair dessa Copa do Brasil campeão E aí com vai- moral para reagir. Reage, Os próximos vai- 2 jogos do São Paulo depois do Flamengo na final de domingo são em casa. Coritiba e Corinthians. Oi, e o Rames ontem? Jogou razoavelmente bem. A técnica dele é muito apurada. O gol dele foi de mas ele tem enorme que- categoria. ele tem Cobrança de falta. Pênalti de novo desperdiçou. Mas ele não tem O cara não sabe a bater intensidade para competir hoje, né? Tem que ter todo um Esse é o esquema problema. pra Esse é o ele, problema. né? Ele Então, tem que difícil. competir. E a pergunta do Ivan Drago foi certeira. Parabéns ao Ivanzinho, nosso colega lá da Transamérica. O Dorival, sinuca. ele deu uma esmucada no Dorival quando ele pergunta, né, sobre Pato e Rames, o que está implicando na avaliação do Dorival para que eles permaneçam nessa condição de reserva. E o Pato reserva do reserva. O E aí? Dorival, não costumo falar individualmente, principalmente quando os jogadores não são titulares, mas eles têm que readquirir a melhor condição e vai ser muito difícil readquirirem a condição que já tiveram. Essa foi uma declaração importante do forte, Dorival. né? O Pato Forte. principalmente. O Pato principalmente, Agora, que volta de Rames, lesão. Ele jogou o tempo todo. Jogou o ontem, tempo viu, todo, Rafa? mas num ritmo que ele, por mais exemplo, cadenciado. tá claro e evidente que ele não tem ritmo para a decisão do próximo domingo. Não. Né? E assim, o São Paulo tem que pensar em termos de campeonato brasileiro. Joga em 20 minutos. Eu não abandono nada. Eu não abandono nada, no Silveira. dente. Mas o São Paulo tem que pensar no Campeonato Brasileiro depois de segunda-feira. Ontem não tinha o que fazer. Aquele lance do pênalti não marcado para o Grêmio teve um desdobramento que foi longe, chegou lá em Brasília. Explica pra gente, Marina. É isso, Mi, quem diria, né? Hoje, lá na Comissão de Esporte do Senado,
vai marcar ainda uma data a ser divulgada, uma audiência pública para discutir algumas melhorias aí no árbitro de vídeo, o temido VAR, né? Esse projeto de lei prevê divulgar de forma instantânea os áudios e os vídeos do VAR para causar cada vez menos polêmica. E aí, o que tem a ver, né, esse jogo aí do Corinthians e do Grêmio com isso? Foram convidados aí algumas personalidades, claro, o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF atualmente, mas também a comissão de arbitragem desse jogo, o Wilton Pereira Sampaio, que foi o árbitro que não deu o pênalti naquele lance final ali que a bola bateu no braço do Yuri Alberto, e também todos os auxiliares ali, assistentes envolvidos, inclusive o árbitro de vídeo. É importante lembrar que eles não foram indiciados nem nada do tipo, eles só foram convidados a participar dessa audiência pública para debater melhorias em relação ao VAR. Olha só onde que foi, né, Mi? Isso daí vai longe ainda, lembrando que esse quadro aí de árbitros que atuou nesse jogo entre Corinthians 4 e Grêmio 4 está afastado pela CBF. E aí, foi afastado. Brasília tem que cuidar do Brasil país. Vai pensar em VAR. É lamentável os políticos quererem surfar na onda do esporte. Já temos problemas demais aqui com o VAR, deixa a gente resolver aqui. Também acho. E que os nossos políticos, de um modo geral, fiquem voltados para outros esportes. Pênalti, foi bola na mão. Isso que é borrifar, tá vendo? Aí foi bola na mão. Você Yuri fala. não teve velocidade para encolher, ele Viu? tá encolhendo o braço. Não, ele tem tá que aprender tão com mal o que Fagner, nem... botar o braço pra mas trás. ele não tem cacoete Olha que de cara de zagueiro. pau. Ó, e daí? Ele não tem Tá cacoete de naquele zagueiro. lugar, tem que ficar com o Não braço foi pra porque trás, ele tá? não Eu quis sei. interceptar o chute ou o cruzamento. Vai, Silvestre. Tô cansado já de falar isso. Mas Resultado da enquete. O que vai dar hoje? Grêmio e Palmeiras. A maioria respondeu que hoje dá Palmeiras! 60% dos votos. Beijo pro meu tio, se ele estiver assistindo. Ah, sim. Apito árbitro. Termina o espetáculo. Tchau, Garrafa. Tchau, Silvestre. Tchau, galera. Fique agora Tchau, com o gente. Jornal Tchau. da Valeu, Gazeta, galera. Fernanda Tchau, tchau. Azevedo e De Laerte Londrina, tá bem, Vieira. Londrina? Beijo. Tá legal.